Todo mundo animado? Boa noite? Aí sim. Muito prazer, pessoal. É um prazer imenso falar com vocês, tá? Eu já fui treinador de futebol também. Eu tive uma escolinha. Algumas pessoas devem até conhecer. Eu tive uma escolinha que chama Escola da Bola, lá em Ouro Preto. A gente atuava no PTC. Eu cheguei a ter próximo de 200 alunos. Tudo pequenininho assim, ó, do tamanho de vocês. E aí eu pude observar de diferentes ângulos todos os fatos que eu tenho para falar para vocês aqui hoje. A única coisa que eu não sou ainda é pai. Então eu queria falar especialmente para os pais, especialmente para as crianças e para os adolescentes e principalmente para os treinadores, que têm um papel fundamental na formação dessa garotada. Hoje em dia eu trabalho com pesquisa, eu sou cientista. Embora quando a gente pensa num cientista, a gente acha que ele usa um jaleco branco, que ele tem o cabelo todo atrapalhado, mas não. E o que um cientista faz? A gente faz perguntas. A gente quer aprender como as coisas funcionam e como a gente consegue melhorar as coisas. Então, por exemplo, eu estudo o futebol, faço pesquisa com o futebol e hoje eu quero falar para vocês como vai ser o jogador do futuro. E veja bem, quando eu falo o jogador do futuro, esse futuro já começou faz tempo. A gente já está nesse futuro, já tem alguns anos, inclusive. E aí algumas das perguntas que eu trouxe para a gente responder, que eu vou responder com vocês, principalmente eu vou responder através de dados e números. Eu quero provar que o futebol mudou, eu quero provar que as coisas são diferentes e o papel dos treinadores e dos pais são muito mais importantes do que normalmente foi até agora. Então vamos lá, algumas perguntas que a gente vai responder aqui hoje. Será que o Brasil ainda é o país do futebol? Quem acha que o Brasil é o país do futebol, levanta a mão. Beleza, muita gente acha. O futebol mudou. Veja bem essa segunda pergunta. Eu não estou perguntando se o futebol mudou sim ou não. Eu estou afirmando que o futebol mudou. E agora? Com esse futebol novo, com essa formação de atletas nova, como que a gente faz? Né? O que a gente pode esperar? E como será o jogador do futuro? Essa garotada aqui tem em média o quê? 5, 6, 7 anos? Vocês têm o quê? 7 anos? 9, isso aí. Quem tem o sonho de ser jogador de futebol, levanta a mão. Você sabe que não dá para todo mundo ser jogador de futebol não, né? Vocês estão sabendo disso aí, né? Agora, presta bem atenção nessa pergunta aqui, ó. Olha o vereador sonhando ser jogador de futebol aqui. Presta atenção nessa segunda pergunta. Quem se considera inteligente? Levanta a mão. Gostei, muita gente. Gostei, muita gente. Porque o jogador de futebol do futuro, esse futuro que já começou, é um jogador inteligente. Ele precisa ser inteligente. Eu vou provar por quê. E se você não for jogador, vocês já pensaram qual a possibilidade, quais são as outras possibilidades? E se você não for jogador, o que você vai fazer? Já pensou nisso? Eu tenho uma história muito curiosa. Eu sou de Pará de Minas. A minha cidade fica aí a alguns quilômetros daqui. E eu tinha esse sonho de ser jogador de futebol. E eu tentei até os 17 anos. O meu último teste em time profissional foi no Atlético aos 17. Eu sou de 92, eu tenho a mesma idade do Neymar, eu sou da geração do Neymar. Então, quando eu tinha 17 anos e eu estava nesse teste, o Neymar já estava disputando Libertadores. E eu estava no teste, totalmente desacreditado, com um único sonho. O sonho de ser jogador de futebol, que como vocês podem ver, não foi possível. E depois disso, a minha vida acabou. Eu não fui jogador de futebol e agora? O que é que eu faço? Então, por isso, eu trouxe essas perguntas para a gente responder e eu mostrar para vocês outras alternativas também. Mas a principal pergunta eu quero responder agora. Lucas, passa, por favor. Por que a cidade de Itabirito é ideal para virar jogador de futebol? Essa cidade é uma das poucas cidades que tem as condições ideais para quem quer ser jogador de futebol. E eu vou deixar isso aqui para o final, porque eu quero mostrar para cada um de vocês que, por mais que seja difícil,
essa cidade te dá condições. Essa cidade é autoridades. Ela está num local estratégico, ela tem uma população estratégica e, sim, a gente pode sonhar. Quem vem daqui pode sonhar em ser jogador de futebol. Pode passar, Lucas, por favor. Ele mesmo. Quem lembra dessa foto aí? Em 2014, o Gabriel Jesus pintava meio fio na calçada. E 4 anos depois, em 2018, Gabriel Jesus estava fazendo raiva na gente na seleção brasileira. Não faz gol nem a pau. Um dos poucos 9 para a seleção que já teve. Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador. A gente tem Gabriel Jesus, 2018, tudo bem. Mas deu um salto. Saiu da condição que ele estava e chegou onde ele queria. Mas o principal dessa imagem é esse dado aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. 7 crianças de cada 10 sonham em ser jogador de futebol. 7 meninos em cada 10 meninos têm o sonho de jogador de futebol. E vocês acham que tem vaga para todo mundo? Não tem vaga para todo mundo. Olha que interessante. As meninas, apenas 4 a cada 10 meninas têm o sonho de ser jogadora de futebol. Aí a gente pode pensar, será que então, por ser menina, será que é mais fácil ser jogador de futebol? Ou seja, se a cada 10 apenas 4 têm esse sonho, tem menos gente sonhando em ser jogadora de futebol. Só que o futebol feminino ainda tem menos vagas para jogadores profissionais do que o masculino. Então hoje eu vou dar alguns caminhos que vocês podem seguir, vocês crianças, atletas, vocês pais, que precisam ficar muito ligados na formação das crianças, e vocês treinadores, que são os responsáveis por isso. Porque eu já tinha uma escolinha de futebol, todo pai acha que o seu filho é o Neymar. É verdade ou não é? Para o pai, o filho tem que jogar. Para o treinador tem que ganhar a competição. E às vezes o menino não está nem aí. O menino está sozinho, quer brincar. Então fica essa guerra, pai, treinador, pai e o menino, para ele está tudo ótimo. Pode passar, por favor. Então, respondendo a nossa primeira pergunta, será que o Brasil ainda é o país do futebol? Olha para a tela, por favor, um minutinho. O Brasil é apenas o 14º país com mais vagas de atletas profissionais no mundo. Olha lá, o primeiro país é o México. O México tem 4 vezes mais vagas para jogadores profissionais do que o Brasil. Aí os pais estão pensando ali agora, né? Quero meu filho ser jogador de futebol, vou mudar para o México. O menino vai aprender espanhol, vamos para o México. E é isso mesmo. Em certo ponto faz sentido. Mas só para mostrar como esse mercado é competitivo. Os meninos aqui têm 9 anos, têm 7 anos. Hoje em dia, a formação começa aos 6, aos 5. Eu comecei aos 10. Como eu comecei aos 10, tem coisas que eu não consegui aprender. Por exemplo, eu sou canhoto. Eu sou razoavelmente mediano de futebol, mas eu não sei chutar com a perna direita. Se eu chutar com a perna direita, eu caio. O jogador do futuro não pode, isso não pode acontecer. Não existe daqui para frente um jogador que chuta apenas com uma perna. Ou um jogador que não se considera inteligente. Por isso que eu fiz essa pergunta. A maioria, como a gente ainda pode ver, a gente pode pensar que não, o jogador de futebol ainda é aquele, o jogador de futebol não gosta de estudar, o jogador de futebol gosta de festa. Mas não, o jogador de futebol é inteligente hoje em dia. O jogador de futebol é preparado, porque a concorrência é muito grande. Veja bem, apenas 2.000 e poucas vagas para jogadores profissionais, e no Brasil nós temos 40.000 jogadores profissionais na carteira. Ou seja, nós temos 40.000 pessoas procurando vagas de emprego e nós temos 2.000 e poucas vagas de emprego. Né? Não vai ser para todo mundo, realmente. Pode passar, por favor. E aí, eu queria agora trazer um pouco do que mudou no futebol. Por que ficou tão concorrido? Por que o futebol é um meio... Quem vive no meio do futebol, é um meio sujo, é um meio difícil? Não, só é um meio muito concorrido. Só é um meio onde, para você conseguir o que você deseja, você tem que trabalhar mais que os outros.
Você tem que estudar mais que os outros, tem que treinar mais que os outros. Então, por exemplo, no passado, quem corria era a bola. Quem tem mais de 30 anos aqui, levanta a mão. Quem já escutou essa expressão, quem corre a bola? Essa é velha, né? Hoje em dia, os jogadores, eles correm em média 15, 16 quilômetros por jogo. Então, e olha que interessante, tem uma estatística que um jogador de futebol, durante 90 minutos, ele pega na bola aproximadamente durante apenas 1 minuto. Durante 90 minutos, presta atenção no que eu estou falando, durante 90 minutos, a bola só fica no seu pé durante 60 segundos, no máximo. Isso um jogador muito bom. E aí, os outros 89 minutos, o que o jogador faz? Alguma sugestão, presidente? O jogador corre pra caramba nos outros 89 minutos, né? Desloca muito. Então, ele tem que ser um jogador extremamente preparado. Caiu. Quem corre a bola não existe mais. Uma segunda mudança muito interessante foi que agora os esquemas táticos, eles são flexíveis, eles são dinâmicos. Antigamente, o time jogava no 4-3-3 e acabou. 4-3-3, 4-4-2. No muito, um treinador ousadíssimo colocava o time aí no 3-5-2 e quando dava certo ganhava, mas a maioria dos jogos perdia. Porque esse era o futebol. Os jogadores precisavam pensar só naquela função ali que ele tinha que cumprir. Ele não tinha que cumprir mais de uma, né? Tinha jogador que inclusive só marcava. Vou colocar um pitbull lá no campo e ele vai só marcar. Mas quando ele ia jogar com a bola, ele não conseguia. Hoje em dia isso não pode acontecer mais. Tem uma história muito famosa que muita gente deve conhecer. Num jogo entre Real Madrid e Barcelona, uma final de Copa do Rei, eu acho, às 11 horas da noite, Pepe Guardiola ligou para o Messi e falou com o Messi: Messi, vem aqui no meu quarto. O Messi foi no quarto do Guardiola. Chegando lá, o Guardiola falou para ele: senta aqui, você ia jogar amanhã de 9, camisa 9, centroavante, acabou, você não vai jogar de 9, agora você é o falso 9. E aí ele criou o falso 9, exatamente. Sabe quanto ficou esse jogo? 4-2 para o Barcelona. O Messi acabou com o jogo, porque ele não tinha posição, o esquema tático mudou. O Real Madrid esperava o Barcelona num 4-3-3 clássico. O Guardiola, louco, inventou um jeito do Messi ficar passeando no campo. O Messi ficava assim, ó, passeando no campo, olhando para lá e para cá. Aí a bola chegava nele, ele estava sozinho, ninguém sabia marcar ele, ele fazia o gol. Essas são as mudanças no futebol que muita gente nem percebeu. Tem gente ali que está pensando assim: mas o futebol mudou de jeito mesmo, será? Não estou assistindo esse jogo, não. Uma outra coisa que mudou muito, eu quero que vocês olhem agora ali, para o cantinho da tela. O jogador não estudava. O jogador, ele tinha a fama de ser um cara da noite, da farra, da gandaia, de parar de estudar, de largar a escola. Hoje em dia, se isso acontecer, não chega no profissional. E eu vou te falar por quê, tá? Recentemente, agora, em 2018, ou 18 ou 22, Kevin De Bruyne, do Manchester City, ele dispensou o empresário dele. O contrato dele estava acabando, e aí ele chegou para a diretoria do clube e disse: eu quero renovar, esses aqui são os meus números, aqui está o tanto que eu corro, o tanto de assistência que eu dou, o tanto de gol que eu faço, e eu quero X de salário. Por quê? Porque ele toma conta da própria carreira, ele cuida dos números dele, ele cuida da saúde física dele, então ele não precisa de empresário. Porque o empresário faria isso. Pessoal, meu jogador é o De Bruyne, ele está correndo, plantando, e ele quer renovar por esse valor aqui. Só que não, o jogador, ele já transcendeu esse estágio. Ele é o cara capaz de fazer esse tipo de negociação. Então esse é apenas um dos exemplos de cada mudança que eu consegui dar aqui para vocês assim, de bate pronto. Mas se a gente olhar para aquela tela durante 5, 6, 10 minutos, vai vir muito mais mudança do futebol na nossa cabeça. Quem acompanha então e gosta do futebol já tem muito tempo, sabe que o que eu estou falando é verdade. Talvez as crianças um pouco menos, né? Porque estão vindo agora, muita gente aí está começando a assistir jogo, não passaram por essas mudanças. Mas daqui para frente é assim que funciona. E é muito importante que treinador, Vinícius, eu conheço,
Muito importante que treinadores estejam cientes disso. A cada 120 mil crianças, apenas uma vai ser jogador de futebol no Brasil. Isso é um número real. Ou seja, e as outras 120 mil? Vão fazer o quê? Vão largar a escola? Né? Vão fazer o quê? Então é muito importante, gente, os treinadores principalmente, porque os treinadores têm contato direto todos os dias com as crianças, mas os pais precisam supervisionar isso. Os pais precisam ter certeza que o treinador do meu filho se preocupa com ele daqui 5, 10 anos. O treinador do meu filho hoje em dia não está preocupado só em ganhar jogo, não está preocupado em deixar aqui, como a Itacopa é salão, né, é futsal, o treinador não está preocupado em deixar apenas 4 jogadores jogando o tempo todo para ganhar jogo e deixar o resto lá sentado no banco. Porque não é assim que funciona mais. E a gente tem que pensar dessa forma. Pode passar, por favor, Lucas. E aí, quais serão as características que vocês precisam se desenvolver enquanto atletas e vocês, treinadores, precisam desenvolver nos atletas e vocês, pais, precisam garantir que os treinadores saibam disso. Porque é muito importante você virar para o treinador e perguntar assim, por que dessa atividade? Por que dessa competição? Por que você falou com meu filho dessa forma? Você falou com meu filho da mesma forma que você fala com o filho do fulano? Por quê? Certo? Então, o jogador do futuro precisa ter a capacidade física elevada. Isso vai ser básico. O que eu estou falando? O jogador do Itabirito, ele tem a mesma capacidade de condicionamento que o jogador do Barcelona, do Real Madrid, do Atlético, do Cruzeiro, do Corinthians. Então, a preparação física é básico. Não existe mais, um time vai ganhar porque faltou perna do outro time. Isso não existe. Então, eu quero ser jogador de futebol? Sim. Eu estou disposto a treinar todo santo dia? Na chuva, com febre, cansado. Eu passei por uma experiência muito interessante na pandemia. Eu treinava um rapaz que se chama Matheus Tavares, filho do Vaninho, lá de Ouro Preto. O Vaninho é um açougueiro, tem um açougue lá. E durante a pandemia ele estava no Atlético Mineiro. Ele estava no Sub-13 lá. E aí fechou tudo. Mas o Matheus precisava continuar treinando, porque os times profissionais, eles tinham a sua cartilha, os times profissionais continuaram treinando, mantendo a base treinando, porque eles não sabiam quando retornariam. E todo dia, às 14 horas, estava eu e o Matheus na quadra sintética. Podia estar sol, podia estar chuva, podia estar caindo tempestade, que o Vaninho não deixava o Matheus perder o treino. Chegava lá, o sol rachando. Às vezes eu até queria, assim, o Vaninho, o sol tá quente, meu filho. Que isso, eu não vou ser jogador mais ainda. Meu filho vai. Meu filho vai, não quer saber. 2 horas da tarde, vai treinar. Aí, passamos a pandemia toda, o Matheus treinando. Continuou no Atlético por um tempo, e olha como o futebol é ingrato. O Matheus foi dispensado do Atlético 2 anos depois disso. E aí, e agora? Como é que fica a cabeça do pai? Já pensou como é que ficaria a sua cabeça? Você dá a vida pelo seu filho aí, acredita no sonho dele, gasta dinheiro, porque gasta dinheiro pra caramba. Né? Aqui, essa cidade tem um time profissional. Imagina a cidade que não tem. Como é que você vai pegar esses meninos aí e mandar para Belo Horizonte todo dia? Então, como é que fica a cabeça do pai? Você acredita no sonho do seu filho? Como é que fica a cabeça do seu filho? O Matheus, ele ia para Belo Horizonte todo dia, dormindo dentro do carro. Porque o treino lá era 2 horas da tarde. Saía de Ouro Preto, depois da aula, almoçava no carro, dormia. Chegava lá, acordava, treinava, voltava para casa no carro, dormindo. Chegava em casa, atividades da escola, tem que fazer o dever, e outro dia começava tudo de novo. Imagina, ele fez isso durante 5 anos, no Sub-16 foi dispensado do Atlético. Né? Estão dispostos a pagar esse preço? Porque lembra, é 1 a cada 120 mil. O Matheus hoje está no Ceará, está no Sub-17 do Ceará, está com um contrato profissional, mas ainda não tem nada garantido. Então, é uma carreira que, se você não estiver disposto a se sacrificar, se os treinadores não estiverem dispostos a se sacrificar pelos alunos, porque o sonho era do Matheus, não era o meu sonho, não. Eu queria ir 2 horas da tarde, tá na minha casa, o sol estava quente,
Só que eu tinha um compromisso com o atleta e eu tinha um compromisso com o pai do atleta. Isso faz muita diferença. O raciocínio, agora, uma pergunta interessante, já que a capacidade física é igual, pensa aí, estão todos nivelados, a nossa capacidade física é igual. O que vai diferenciar um jogador bom de um jogador mais ou menos, de um jogador ruim, que não vai chegar? É aquilo ali, ó, a segunda frase, é o raciocínio e o domínio da técnica. A diferença de um jogo da Champions League para um jogo do Campeonato Brasileiro é que raramente um jogador de Champions League erra um passe, ele erra um cruzamento, ele tem confiança de pegar aquela bola de primeira e fazer aquele cruzamento de primeira e o outro vir e dar aquela sapecada maravilhosa e fazer o gol. Por quê? Ele fez aquilo tantas vezes, mas tantas vezes no treino, que o cérebro dele está acostumado. Ele já repetiu aquele movimento tanto, mais tanto, que ele sabe que ele não vai errar. E isso vai fazer muita diferença. O jogador confiante, o jogador que treina todo dia, o jogador que não tem medo de errar. Porque não pode ter. Porque depois que está todo mundo nivelado, vai se sobressair os mais corajosos, os que estão dispostos a ousar mais, a tentar de novo. Pô, peguei essa bola, um balão, mandei lá em cima. Vai vir a outra, e quando vier a outra eu vou pegar de novo. E assim funciona. E por último, deixei por último, a alta capacidade cognitiva. O que é isso? Imagina que o seu time é o Real Madrid lá que foi jogar contra o Barcelona, que agora tinha um falso 9, que era um tal de Messi que acabou com o jogo. Até que o Real Madrid percebeu que tinha alguma coisa diferente acontecendo com o Barcelona, estava 4-0 o jogo. Então, a nossa capacidade de perceber o jogo, isso aí eu não falo só para os atletas, falo principalmente para os treinadores. A capacidade de perceber o jogo, de pensar assim, nossa, o meu adversário está jogando dessa forma. Aí, essas são as minhas peças. Quais peças eu vou colocar no jogo que vai anular o adversário e vai me fazer ganhar o jogo? A gente tem que perceber isso. E aí vem uma coisa muito interessante, porque o pai quer que o filho dele jogue o tempo inteiro. Então a gente cria um conflito. O treinador está lá tentando raciocinar rápido, ver qual peça vai ser melhor. O pai quer que o menino jogue e o menino não quer jogar. Está escutando o pai dele lá de fora, quer fazer gol e tudo mais. Então esse conjunto tem que funcionar como se fosse uma orquestra mesmo. Tem que funcionar em coletividade. Porque senão não é futebol que a gente está jogando. É qualquer outro esporte. Mas futebol não. Futebol se joga com essa mistura toda. Os atletas, os pais e os treinadores. Pode passar, Lucas. E aí, agora que a gente já respondeu quais são as características que os jogadores do futuro terão, eu quero ir para uma parte que, partindo do pressuposto, que nem todo mundo vai ser jogador. Então agora eu já estou falando aí para um menino aí que está no sub-17, que está no sub-15, que já está pensando assim, eu acho que eu não sou tão bom assim. Eu acho que essa concorrência aí de 1 a cada 120 mil vai ficar difícil para mim. E aí eu quero te apresentar novas possibilidades, principalmente aos pais, porque já pode ficar ligado nisso aí e principalmente conversar muito com os seus filhos. Porque aos 17 anos eu tive uma depressão profunda, porque eu não consegui ser jogador de futebol. Isso foi sério, o que eu estou falando agora é sem brincadeira nenhuma. Aos 17 anos, quando eu vi que eu não conseguiria ser aquilo que eu sonhei, teve um dia muito interessante, que eu fui dispensado do teste, eu cheguei na minha casa, coloquei minha mochilinha lá, peguei uma garrafinha de água e eu saí andando pela BR, assim, ó, andei uns 5 km na BR, no escuro, de noite, pensando, e agora, o que eu vou fazer? Eu não consegui ser jogador de futebol, e agora? Acabou minha vida. Mas se eu soubesse isso aqui, que eu vou te falar agora, talvez eu não teria ficado nessa situação, porque foi muito difícil sair disso. Depois eu conheci a UFOP, vim para Ouro Preto, comecei a estudar e eu comecei a perceber isso que eu vou te falar agora. Por exemplo, não fui jogador de futebol, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com futebol, igual eu faço hoje, através da ciência e da performance. Todos os jogadores, todos, hoje em dia treinam com um GPS. Todos. Por quê? O treinador, o fisiologista, sabe o quanto que ele corre,
ele sabe se aquele jogador ali está prestes a machucar ou não? Será que eu preciso dar um dia a mais de descanso para esse jogador na próxima partida? Ou se ele jogar, ele vai machucar? Hoje em dia, eu sei disso. A gente faz muita pesquisa com jogador de futebol lá na UFMG, inclusive com jogadores profissionais. E uma das coisas que a gente faz muito é prever as lesões. Então a gente faz um mapeamento no jogador, e aí se ele tem alguns determinados sinais de inflamação, algumas outras questões um pouco mais técnicas, o treinador tem que segurar ele não pode jogar. Quanto será que vale eu deixar o Hulk jogar um jogo onde ele está prestes a machucar e eu correr esse risco? Já que eu sei que se ele jogar, isso pode acontecer. Quanto que vale um jogador desse parado, machucado? E a gente consegue saber disso através da ciência da performance. A gente consegue medir os jogadores. Um ponto muito interessante também é que as áreas que cuidam da saúde mental é uma área que cresce muito no futebol. Não só no futebol, mas em todos os esportes. Porque a pressão é muito grande. Eu moro lá perto do Mineirão, né, e esse final de semana teve o clássico. Eu não torço para nenhum dos dois times, eu gosto de futebol, mas não tenho uma certa paixão assim por um time específico. Mas nesse jogo, eu achei que o Cruzeiro ia sapecar o Galo, porque o Mineirão estava barulhento demais, muito. Era 40 mil pessoas fazendo barulho dentro do Mineirão. E o jogador sente isso. Tanto o jogador que está a favor, quanto o jogador que está contra. Então, por exemplo, na ida à Copa, quanto que vale para essa criançada um pai que está do lado de fora xingando o menino, ou xingando o juiz, ou xingando o treinador? Será que atrapalha os meninos? Vocês já pensaram sobre isso? Eu já falei, eu tinha uma escolinha, né? Tava conversando isso aí com o Malibô, antes de subir no palco. Teve um dia que eu parei um campeonato lá no OPTC por causa de pai, brigando. E pior, os pais eram do mesmo time. Os dois pais do mesmo time. Eu posso falar o milagre, mas eu não posso falar o santo, que é conhecido aqui na região. Dois pais do mesmo time brigando lá de fora e o pau quebrando dentro da quadra, por causa dos pais. Então vai lá, bate, ô juiz, ladrão, não sei o que tem. O jogo dos meninos de 11 anos. Entendeu? O quanto que isso faz mal para a cabeça desses meninos. Então, quando vocês forem assistir jogo, tá? Vocês aí, ó, pais, toma cuidado com isso. Não estou falando que vocês têm que ficar calado, igual um boneco de cera. Não é isso. Mas pensa que é 1 a cada 120 mil. Aquele grito ali xingando o juiz ou xingando o adversário, aquilo ali não vai mudar em nada na carreira do seu filho. Nada. Pelo contrário. Pode ser que ele desista de jogar bola por causa disso. Pode ser que você arrume uma inimizade com outro pai. Pode ser que você arrume uma inimizade com um treinador que é amigo seu de muitos anos. Porque você está tentando forçar um negócio que é natural na vida. O erro, a pressão. Quanto mais pressão esses meninos sentirem nessa idade, é melhor para eles. Esses dias eu fui assistir Cruzeiro e Atlético Sub-14, lá na Toca. É a mesma coisa de profissional. Você vê os meninos jogando lá, é igual, é idêntico. Os uniformes são idênticos, a raça é idêntica, porque eles já começaram ali com 7 anos. Eles já estão vivendo Cruzeiro e Atlético desde os 7 anos de idade. E aí eles estão com 14, olha pra você ver, já tem metade da vida deles que eles estão naquela ali. Entendendo o que é uma rivalidade, entendendo o que é o jogo. E quando a gente tem escolinhas, assim, projetos sociais, a gente tem uma vantagem muito grande que a gente pode assistir o treino. Nesses times grandes, por exemplo, o treino é fechado. Pai não entra, não. Eu cansei de ir lá com o Vaninho, quando o Matheus jogava no Galo, é em cima da laje. E aí um cara aluga a laje da casa dele para você por R$10, você sobe em cima da laje e fica vendo o treino de lá, porque ele não entra. Porque a influência dos pais é muito grande. Então, pais, prestem atenção nisso, tá? Pra gente não mexer demais com a cabeça dos meninos, porque é o ciclo natural da vida, tá? E por fim, um outro mundo que cresce muito são as mídias sociais. Tanto para ex-atletas, que agora, por exemplo, tem canal no YouTube e joga no amador, ganha bastante dinheiro no amador, inclusive, como para assessoras de imprensa de jogador, por exemplo.
Porque hoje em dia o jogador sabe dar entrevista. Um outro jogador que eu tive a oportunidade de treinar também, que eu achei muito inteligente, foi o Joseph, que hoje está no América, e o Vinícius Foguin, que jogou na Chapecoense, hoje eu nem sei onde estava. Mas eram duas pessoas que eu conheci quando eles ainda não estavam no profissional, e a gente conversava muito sobre isso. Perguntava para ele: Joseph, você sabe o que você vai falar quando você for dar uma entrevista coletiva? Finge aí para mim agora que você vai dar uma entrevista coletiva. Porque já que você quer ser jogador de futebol, esse momento vai chegar. Então, será que o treinador que vê a capacidade naquele atleta, percebe que aquele atleta tem um potencial, o treinador pode começar a estimular isso aí com ele? O Matheus era extremamente tímido. Eu falava com ele, eu fazia uma pergunta para ele: Matheus, tudo bem com você? Aí ele me respondia assim, ó, sim, baixava a cabeça. Eu falava com ele: Matheus, eu preciso que você me responda com mais de 5 palavras. Se você não me responder com 5 palavras, eu vou considerar que você é um burro ignorante, cara. Estou te perguntando um negócio que você não sabe falar 5 palavras para mim. Então a gente tem que estimular isso aí com as crianças. Principalmente depois da pandemia, que a gente parou de falar. Vocês já repararam que os meninos pararam de falar? Ou não? Os meninos não gostam muito de falar mais não. O negócio é telefone, videogame. Então a gente tem que puxar as coisas dele. E aí, filho, como é que foi no treino? Tá gostando do seu treinador? E aí? Você tá chutando com as 2 pernas? Tem que perguntar. Lucas, pode passar, por favor. Vê se o videozinho aí vai soltar. Olha pra você ver que interessante. Falei que eu trabalho com ciência, pesquisa. São 2 vídeos. Esse que está chutando a bola aqui sou eu. Foi o último estudo que eu participei lá no FMG agora. A gente está fazendo um estudo para ver se existe a influência da musculatura do tronco, ou seja, dos músculos dos abdômenes, na força do chute. Vê se consegue passar. Olha lá. Eu chutando a bola. Fiquei 3 horas e meia só fazendo isso aí. Agora olha do lado aqui, ó, do lado de cá, o preto. Tá vendo que eu tô cheio de coisa aqui, ó, pendurado? Olha o que virou. Olha lá. Pum. É isso aí que a gente faz. Esse estudo aqui é para ver se existe diferença da musculatura do tronco entre jogadores amadores e jogadores profissionais. Então a gente tinha um grupo de jogador amador, ao qual eu fazia parte, e tinha os jogadores profissionais do Cruzeiro. Então, tava Lucas Silva, tava... Quem mais que é famoso do Cruzeiro, hein, gente? Matheus Pereira tava, chutando de canhota ali. E aí, o que vocês acham, né? Será que faz diferença o jogador ter o abdômen forte na hora do chute? Será que se ele tiver essa musculatura aqui, ó, forte, será que ele vai conseguir chutar mais forte? Então era isso que a gente estava fazendo nesse estudo. Você vê que mesmo se o futebol não for a sua vida, você não for jogador de futebol profissional, existem várias outras coisas que vão te aproximar do futebol, que vão te aproximar dos clubes, que vão te aproximar dos jogadores. Então nem tudo está perdido, tá, gente? Pode passar, Lucas, por favor. E essa é a última pergunta, já estou acabando. Lucas, não marquei o tempo, você me desculpa se eu estiver falando demais aí, tá? Você me desculpa, viu, gente? Que eu comprei um relógio da Shopee, e aí eu cheguei com o relógio, mas quando eu fui apertar ele assim, acabou a bateria dele. Aí eu fiquei sem tempo. Mas, ó, lembra que eu falei que Itabirito é uma das melhores cidades para ser jogador de futebol? E agora eu vou explicar por quê. E a resposta está aqui, ó. Alguns pesquisadores fizeram um estudo, pegaram todos os jogadores da elite do futebol, todos da elite do futebol. Quando eu digo elite, eu falo A, B e até C no máximo. E aí eles observaram o quê? A maioria dos jogadores, os que tiveram mais sucesso, eles têm 2 características em comum. A primeira característica, eles vieram de cidades que têm menos de 100 mil habitantes. E pela pesquisa rápida que eu fiz, só passa um para frente, por favor. Pela pesquisa rápida que eu fiz, Itabirito tem 55 mil habitantes. 56 aproximadamente. Ou seja, nós atendemos esse critério. Já podem ficar mais animados. E a segunda, e esse é o mais importante, existe um índice que chama IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, é um númerozinho que marca o quanto aquela cidade ali, ela é boa. O quanto aquele cidadão ali que nasce naquela cidade, o quanto ele tem de oportunidade de se desenvolver
de estudar, de comer, de se alimentar bem. Isso chama IDH. Então, as duas características principais que esses jogadores de sucesso têm, primeiro, eles vieram de cidades menores, com menos de 100 mil habitantes, e segundo, eles vieram de cidades em que o IDH está entre 0,5 e 0,8, e o de Itabirito é 0,7. Ou seja, estão com a faca e o queijo na mão. Treinadores, saibam disso. Vocês estão numa cidade de muita oportunidade, estão numa cidade que tem um time de futebol profissional. Quem dera os Pará de Minas tivesse um time profissional na minha época. Com certeza não tinha mudado nada, porque eu realmente achei que quando eu fiz os testes ali que eu estava muito abaixo, assim, não vai dar não e pronto. Mas aqui não, aqui tem essa oportunidade. Aqui vocês estão com tudo para ser o que quiser. Então vale a pena sonhar até o final. Treinadores, saibam disso. E aqui, pais, saibam que os treinadores precisam saber disso. Fui claro? Porque os pais, eles estão naquela posição ali de cobrar o treinador. E não por resultado, não para pôr seu filho para jogar, mas ensinar seu filho. Ensinar ele a conviver com os outros meninos lá, ensinar o seu filho quando ele chegar e já tiver todo mundo lá, ele tem que cumprimentar todo mundo. Chegou por último, opa, boa tarde, bom dia, tudo bem com você? Isso é básico. Isso aí não é só para ser jogador de futebol, não. Isso é para tudo. Então vamos ficar muito ligados nisso, porque vai fazer diferença. Lucas, pode passar, por favor? E aí, eu queria deixar essa frase aí de um grande pensador chamado ChatGPT, que eu fiquei procurando uma frase de efeito para colocar no final da palestra e mandei pro chat. Chat, me sugere uma frase. Aí ele sugeriu essa aí, achei top. O talento nasce, mas o ambiente, treinadores e pais, é o ambiente que forma, tá? E não basta só sonhar, né? A gente tem que evoluir a cada dia, a gente tem que conhecer o esporte que a gente quer jogar. Eu quero ser jogador de futebol, mas eu não gosto de treinar, não. Sinto muito, chefe. Vai mexer com isso não, vai fazer outra coisa. Porque o jogador, ele rala muito. Igual todos os outros, né? Todas as outras pessoas trabalham muito. Então, para encerrar, antes de me despedir de vocês, eu queria saber uma coisa. Ficou claro tudo que eu disse? Vocês vão sair daqui agora sabendo que os atletas precisam se esforçar, estão numa cidade muito boa, estão numa cidade onde tem condições de fazer o melhor que vocês podem, inclusive de serem jogadores profissionais. Os treinadores estão numa cidade que favorece o menino ser jogador de futebol. Quando eu tinha a escolinha de futebol, eu via muitos treinadores pensando em mensalidade, dinheiro de mensalidade, porque o cara tem que sobreviver também. Mas eu pensava em formar um jogador, para daqui 10 anos esse menino estar na Europa e eu tenho participação no parque desse menino aí, ué. Se ele assinou lá a súmula pela minha escolinha e eu sou federado, acabou, ué. Eu sou time formador para sempre. Então vamos pensar nisso, vamos pensar na formação. Vamos pensar como a gente vai fazer o futuro desses meninos melhor. Como que a gente vai fazer uma Itacopa melhor no ano que vem? Vocês já pensaram sobre isso? Como que a gente, no ano que vem, vai ter mais gente sentada aqui? É através dos treinadores, que vão dar exemplo, vão fazer um belo jogo. É através dos pais, que vão lá, vão torcer, vão fazer bonitinho, não vai ficar xingando ninguém, porque isso não existe, só atrapalha os meninos. Então, se eu estiver saindo daqui agora, me despedindo de todos vocês, e todos tiverem entendido sobre isso, que a vida é mais que o futebol, que o que importa é tornar as crianças cada dia mais inteligentes. Essa é a palavra, tá? Ficou claro para todo mundo? Quem entendeu isso aí, levanta a mão que eu vou sair daqui satisfeito. E é isso aí. Muito obrigado, Lucas. Pode passar para o próximo slide, só para eu fazer um breve agradecimento. Eu quero agradecer principalmente ao meu laboratório, no FMG, que a gente trabalha com fisiologia do exercício. Eu quero convidar todo mundo aqui, ó, qualquer pessoa daqui, se um dia quiser ir na UFMG, conhecer alguma pesquisa, conhecer o centro de treinamento olímpico que a gente tem lá, os treinadores principalmente, qualquer um, é só entrar no meu Instagram ali, mandar uma mensagem para mim, agendar, que a gente vai lá conhecer, porque é tudo nosso, aquilo ali. A gente faz várias pesquisas interessantes com jogadores, com nadadores, com atleta olímpico, e
eu sinto que muitas vezes as pessoas de verdade, né, os pais, né, as pessoas que futuramente poderão frequentar a UFMG estão um pouco longe ainda dessa realidade. Então, para encerrar, eu queria agradecer todo mundo, as autoridades, agradecer o Lucas, meu amigo ali, que me convidou, e agradecer principalmente a todo mundo que está aqui. Eu fico muito satisfeito e um abraço para todo mundo e muito obrigado. Oi? Ah, quero água, quero.